Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha conduzir os nossos pensamentos segundo a vontade dele, para que nós possamos entender essa vontade para nossas vidas. E então fazermos a boa escolha ou as boas escolhas. Então, eu estava meditando aqui a respeito do filho pródigo. Você conhece bem a história. Mas você sabe que há detalhes nessa história que chamam muita atenção e que às vezes a gente nem percebe, porque lê a Bíblia apenas por ler, ou lê apenas para ter informações, para saber, mais nada. Mas quando nós meditamos, quando nós aplicamos a nossa mente ao ensino ou ensinos de Jesus, puxa vida, é uma riqueza incalculável. Não tem ouro, não tem prata, não tem nada nesse mundo comparável. Então Jesus disse o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, o mais jovem, disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele, o pai, atendeu à vontade daquele filho. Olha só. E ele repartiu por eles a fazenda. O filho mais novo, obviamente, queria viver a sua vida livremente, sem ter que dar satisfação a ninguém. Queria ser livre, que é o conceito que o ser humano tem de liberdade. Quer ser livre, fazer o que bem entende, sem que venha ter que dar contas a alguém. Isso é muito interessante. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Lembra que falamos do coração? Os desejos do coração. O coração quer isso aí. O coração quer sentir. O coração está pouco se incomodando com as consequências, porque o coração não pensa. O coração não pensa. O coração só quer satisfação, só quer sentir. E eu sei que isso é uma coisa pessoal. Todo coração quer sentir, todo coração quer receber, todo coração quer curtir, todo coração quer ser, digamos, engrandecido, exaltado, reconhecido. E não está nem aí para as consequências, só quer sentir o melhor, o bem. Então, ele juntou tudo e foi para uma terra distante, longe dos seus familiares, longe de tudo, longe de todas as pessoas que o conheciam ali na sua localidade. E aí ele viveu do jeito que muita gente está fazendo. Esse é o âmago do problema, o centro do problema do ser humano. Mas, como tudo passa na vida, né? Tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. E todo o dinheiro que ele recebeu do Pai, ele gastou. Diz Jesus. E havendo ele gastado tudo, ele recebeu tudo
e ficou numa terra distante e gastou tudo naquela terra. Porém, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. É o que está acontecendo no mundo, né? Nós vivemos num mundo assim. As pessoas estão vivendo dissolutamente, sem regras, sem leis, sem mandamentos, sem temor a Deus, sem temor a ninguém, porque elas têm tudo. Mas chegou o dia da guerra, ou melhor, chegaram os dias de guerra, os meses e anos de guerra. Então, aquele filho jovem começou a passar necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, quer dizer, não chegou um amigo. Ele não tinha amigo. Sem dinheiro ele não tem amigo. A gente só tem amigo quando tem dinheiro, é ou não é? Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos para apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago, Jesus que está falando, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Você imagine que bolotas são essas, né? Você imagina, sabe que porco, ele come qualquer coisa. Imagine na necessidade, na fome que havia naquela terra, o que os porcos recebiam. Bolotas. Eu não posso nem imaginar essas bolotas. Mas aquele jovem, agora com fome, não tinha o que comer, não tinha onde buscar recursos, desejava participar daquelas bolotas. E ele comeu das bolotas dos porcos. Você já imaginou, amiga e amigo? Quantas não têm sido as pessoas que achavam que tinham tudo, que não haveria necessidade, porque viraram as costas para o Pai Celestial, achando que, bom, agora eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, tenho posição, eu tenho amigos, eu tenho um mundo aos meus pés. Mas quando vem a necessidade, porque ela vem, cedo ou tarde ela vem. Jesus disse lá em Mateus 24, o que vai acontecer a esta terra, ao planeta Terra, o fogo que vai vir. E isso já começou. Mas ninguém atenta para isso porque ainda tem uma mesa farta, tem saúde, tem juventude, tem força, tem vigor, é supostamente sábio. Só que, quando houve naquela terra uma grande fome, essa fome chegou àquele jovem que era rico. E diz Jesus que esse jovem, cuidando dos porcos, ele não tinha marmita, ele não tinha nada que comer, nem de onde trazer. Então, ele teve que se sujeitar às bolotas que os porcos comiam. E muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento, com certeza,
devem estar pensando, olha, bispo, eu tenho comido as bolotas que o diabo amassou com o rabo. Eu tenho vivido o inferno na minha vida. Não é só a fome, não é só o meu estômago que reclama, mas a minha vida, o sono que não vem, a ansiedade, desejo desesperador de sair dessa situação, o medo que eu tenho, a dúvida, as dúvidas que eu carrego. Eu carrego um vazio dentro de mim que não tem bolota de porcos que possam satisfazer. Não há nada nesse mundo que possa satisfazer. Porém, aquele coração desesperado, enganador, que levou o jovem a comer bolotas de porco, aquela mesma pessoa tinha uma cabeça, uma inteligência, uma razão. Então ele pesou, ele pensou. E quando Deus nos dá a palavra dele, é para a gente pensar. Você sabia disso? Quando Deus faz uma pergunta, é para a gente ser obrigado a pensar, a raciocinar. E quando ele não faz a pergunta, você pode verificar que vêm os problemas. E quando vêm os problemas, é Jesus bater na porta. Porque você não ouve a palavra dele, não tem ouvidos para ouvir a palavra dele, então os problemas você vai vê-los, você vai senti-los, e o que você vai fazer? O jovem rico então pensou, ele raciocinou. Não tinha mais emoção para satisfazer o seu coração, não tinha mais entretenimento, curtição, glória. Não tinha mais amigos, não tinha mais ninguém. Então ele caiu em si, caiu na realidade e pensou. Jesus disse essas palavras. E tornando em si, disse, quer dizer, caindo em si da realidade, ele pensou. E perguntou a si mesmo, puxa, perguntou não, mas ele fez uma afirmação, uma exclamação, puxa, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? E eu aqui, morrendo, pereço de fome, humilhado, tratando dos porcos e comendo com eles as bolotas, suas bolotas. Então, caindo em si, disse, não, levantar-me-ei, olha só a decisão, não é sentimento, não, aqui ele está usando, não é o coração, não, ele usou a cabeça, ele usou a sua inteligência, que Deus nos tem dado. Deus deu inteligência para todo mundo. Todo mundo tem inteligência para pensar. Mesmo que você não tenha escolaridade, você tem inteligência. E então, conscientemente, ele disse para si mesmo, puxa, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, olha só a decisão, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho.
Não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Você está pensando, minha amiga e meu amigo? Está raciocinando? Graças a Deus. É madrugada, né? É cedo. Você tem condições de estar sozinho e pensar, raciocinar. Porque esse jovem rico é você, que está caído, prostrado, cheio de problemas, um vazio enorme dentro do peito, insônia, medo, nervosismo. Você tem comido o resto do resto. Você tem comido o resto do resto deste mundo. Nem as bolotas dos porcos, mas o resto do resto dos restos. Mas aquele rapazinho, jovem, inexperiente, imaturo, ele raciocinou. Ele foi sábio. Ele foi sábio. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas faze-me como, ou trata-me como um dos teus empregados. Imediatamente, levantando-se, tomou a direção da casa do pai. E Jesus é bacana, né? Muito legal. Ele diz assim: e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Quer dizer, ele estava longe, mas o seu pai o viu. Seu pai o viu. E é o que o Pai nosso que está nos céus tem visto você. Ele vê você. Ele assiste os seus problemas. Ele sabe tudo, mas ele não pode torcer a sua vontade. Ele não pode impor a vontade dele para você, nem para mim, nem para ninguém. Ele espera que nós, por livre e espontânea vontade, nos voltemos para ele. É isso que ele espera. E a volta para ele é uma decisão, não é um sentimento. Eu duvido que esse rapaz estava sentindo vontade de voltar para casa. Não, o coração dele dizia: não, espera mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho com as bolotas. Mas a cabeça dele disse: não, peraí. Quantos trabalhadores de meu pai comem o melhor? Não falta nada. E eu aqui, filho, com direito ao melhor da casa de meu pai, estou comendo bolotas com os porcos. Então, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, o seu pai o viu. O seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. E correndo, isso é o pai. O menino vinha longe. Pensa comigo, imagine. O rapaz vinha longe, mas o pai o viu. E movido de uma tremenda compaixão, íntima compaixão, correndo. E correndo, veio ao seu encontro. Muito legal isso. Muito forte isso. E levantando-se, foi para o seu pai.
E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. Quer dizer, o pai o viu e se moveu de íntima compaixão e correndo. O pai, movido pelo coração de pai, foi correndo ao seu encontro. Lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi o pai que veio ao encontro do filho. E esta é a proposta para este domingo do reencontro. Porque, apesar dos pesares, apesar dele ter largado o pai, a casa, a família, e ter ido para viver uma vida devassa, o pai sabia. O pai não o proibiu, não o impediu de ir. Muitas pessoas dizem: poxa, por que Deus me levou? Poxa, por que ele permitiu isso? Há coisas que Deus não pode fazer, sabia? Ele não pode obrigar ninguém a aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador. Não, ele não pode. Isso contraria a vontade dele. Ele quer que as pessoas venham por livre e espontânea vontade. Como foi o caso do filho pródigo, que gemeu, foi humilhado ao extremo, mas raciocinou, pensou: poxa, peraí, quantos empregados de meu pai comem a fartar e eu aqui comendo com as bolotas dos porcos? Então ele tomou a atitude de se voltar. É isso que vai acontecer. É isso que nós estamos propondo para você, minha amiga e meu amigo afastado. Você que acha que o pai o abandonou. Não, ele não abandonou. Você não ouviu a voz dele, você não quis seguir a disciplina dele, você queria viver à la vontade, queria viver uma vida devassa, satisfazer o seu coração e mais satisfação, e satisfação e mais satisfação, e quanto mais você dá para o seu coração, mais ele quer e nunca ele fica satisfeito. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas, quando você ouve a voz da razão, da inteligência, você cai em si e diz: não, peraí, coração, sai fora, eu vou ter com meu pai. Este domingo, as reuniões em todas as igrejas universal espalhadas pelo planeta estarão abertas. Aliás, as portas da Igreja Universal do Reino de Deus estão sempre abertas, dia após dia, de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Não tem feriado, não tem dia santo, não tem nada. Todo dia está com a porta aberta, com as suas portas abertas para receber as pessoas que estão desejosas de voltar para o Pai. Então, neste domingo, nós vamos ter a festa do reencontro. Eu diria a festa da volta do filho pródigo. Ai, meu Pai do céu. Quando o pai respondeu para o filho, aliás, ele disse para os seus servos: trazei depressa
trazei depressa, muito forte isso, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel na mão, que é sinal de honra, e sandálias nos pés. Ele devia estar descalço. Ele devia ter vendido tudo, todo o resto que tinha. Trazei-lhe depressa a melhor roupa. O pai mandou. O pai não ficou cobrando. Você foi injusto, você não devia ter feito aquilo. Não, o pai não falou nada, a não ser recebê-lo com beijos e abraços. E correu ao seu encontro. E é isso que vai acontecer. Quando você sair da sua casa, se levantar da sua prostração, sair do seu chiqueiro, desculpa lá a expressão, sair do seu convívio com os porcos. Quando você tomar essa decisão e sair na porta da sua casa, ir para a igreja, o seu Pai, o Pai Celestial já vai vir ao seu encontro. Antes mesmo de você chegar na casa dele, você já vai sentir uma força. O Espírito Santo vai lhe abraçar. E ele vai lhe conduzir até a casa dele. E você vai ter uma experiência gloriosa. Porque não só ele vai te vestir com a melhor roupa, não apenas com a melhor roupa, mas vai colocar um anel na sua mão, símbolo de honra, e sandálias nos pés, que significam a fé, que significam a segurança. E disse mais para os seus servos, o pai, né? Disse mais para os servos: trazei o bezerro cevado e matai-o. Quer dizer, o bezerro cevado é aquele bezerro separado, que é tratado a pão de ló, digamos assim, para uma festa especial. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos, agora está junto, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Veja, este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Começaram a alegrar-se. Eu penso que houve dança. Eu penso que houve uma alegria, a alegria do Espírito Santo, o gozo do Espírito Santo. Mas não é só isso, não. O que aconteceu? O seu filho mais velho, vendo o pai tratando o seu irmão mais novo, ele veio, Jesus diz que o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, porque havia alegria. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele lhe disse: o teu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o irmão, não é irmão, é irmão. Existem muitos irmãos no meio dos verdadeiros irmãos. E o pai, o rapaz mais velho, se indignou e não queria entrar. Esse é o espírito que existe na igreja do Senhor, quer dizer, na igreja, na instituição igreja, o espírito de inveja. O espírito de inveja. Diz o texto, Jesus disse que ele se indignou e não queria entrar.
Então o pai veio para falar com ele, saiu lá da festa e veio falar com ele e rogava-lhe que entrasse com ele. Mas ele respondendo, esse irmão, respondendo, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Olha só, esse é o espírito dos irmãos, porque eles são como esse homem, esse rapaz. Há tantos anos te sirvo, sem nunca transgredir o teu mandamento. Quer dizer, faz tudo certo. Sabe aquilo que nós já falamos? Há muitos que fazem a obra de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Esse irmão mais velho aí fazia a obra de Deus, ou do Pai, mas não a vontade do Pai, porque o coração dele não era bom. Não era bom. E muita gente é assim. Está dentro da igreja, é pastor, é bispo. Qual é a função que exerce? Obreiro, levita, seja lá a função que você exerça, ou nenhuma função você exerce dentro da igreja, mas você está dentro da igreja e você faz tudo certinho. E você se acha orgulhoso, orgulhosa, por causa de ser fiel a Deus. Só que o seu coração é maldoso, é mau. Porque você se acha com mais direitos do que os outros que não fazem tanto. É isso aí. Eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Quer dizer, ele tinha os seus amigos separados. Vindo, porém, este teu filho, sabe como é que é, né? Vindo, porém, este teu filho, quer dizer, vindo o meu irmão, não, vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele, o pai, lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado. Então, minha amiga, meu amigo, você que tem estado morto ou morta, você que tem estado numa situação de miséria, dor, volta, porque a partir do momento que você toma a decisão de voltar para o Pai, só a decisão, um passo que você dê na direção do Pai, ele vem correndo na sua direção. Vem correndo, ele não vai perder a chance. Mas você deve saber que há irmãos que vão censurar, que vão olhar você com olhos de peixe morto, sabe? Você entende o que eu quero falar? É sempre assim. Onde há o trigo, há também o joio. Pode ter certeza. Enquanto a gente estiver nesse mundo, onde quer que haja o trigo, vai haver o joio. Mas um dia eles serão separados na colheita. Este domingo, minha amiga, meu amigo, volte, rápido. A partir do momento que você dá um passo na direção de Deus, ele vem correndo para lhe abraçar e lhe dar uma roupa nova, colocar um anel no dedo e sandálias nos pés. E eu penso
que tudo isso representa o Espírito dele. Ele vai lhe abraçar, envolver você e vai lhe dar as boas-vindas. Não olhe para os irmãos, olhe para o seu Pai, que está esperando por você. Neste domingo, a grande festa da volta do Filho Pródigo, a grande festa do reencontro. Que Deus abençoe a você, em nome do Senhor Jesus. Amém.